Deus abençoe a todos, amém, irmãos? Que a graça de Deus possa estar sobre as nossas vidas, porque Ele é bom, Ele é grande, Ele é poderoso para nos abençoar. Peguei uma gripe, irmãos, a garganta hoje não está muito bem, mas a gente vai poder estar pregando. Mas que gripezinha chata, viu? Aquela que deixa a gente para baixo. Amém? Mas Deus é bom. Deus é bom. Vamos abrir Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Bem, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O tema dessa noite é a fé que age, o equilíbrio entre a confiança e o obedecer. Amém? A fé que age, ou o equilíbrio entre a confiança e o obedecer. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Vou repetir. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Vamos para Tiago capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, 17. Podemos? Versículo 17, 2,17. Diz: assim também a fé, se não o que? Tiver obras, ela é morta em si mesma. É isso? Ou fé sem obras, ela é morta. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale conosco. É o que nós te pedimos no nome do teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Poder sentar. Então nós lemos um texto onde fala que a alma do homem é orgulhosa e que ela é pesada, é uma alma que não tem retidão. E a Bíblia diz que então o justo viverá pela fé. Porque se o homem tem uma alma orgulhosa, e se é do homem ter uma alma orgulhosa, e se é do homem não ter retidão, como podemos ser salvos? E o justo viverá pela fé. Paulo também diz isso em outro texto, mas depois nós vamos ler em Romanos, se der tempo. Amém? O outro texto que lemos, que é o livro de Tiago, diz: assim como a fé, também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si. Esse texto, inclusive o próprio Martinho Lutero, quando traduziu a Bíblia, ele não traduziu o livro de Tiago. Ele não havia traduzido primordialmente o livro de Tiago, porque ele queria que o livro de Tiago não fizesse parte da Bíblia. Por quê? Porque ele encontrou em toda a Bíblia que o justo viverá pela fé. E a frase como eu posso dizer, tem um nome para isso, né? A frase de Martinho Lutero era: o justo viverá pela fé. Mas quando ele ia para Tiago estava falando o oposto, que a fé sem obras é morta. Se você quer me provar que tem fé, me mostre o que você fez, então eu direi que você tem fé. E então Lutero achou-se que o livro de Tiago era um livro em que não estava estabelecendo uma concordância com toda a Bíblia, mas isso a princípio. Depois ele entende a grandeza do livro de Tiago. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos que ter um equilíbrio entre o crer e o obedecer. Alguns dizem assim: não, eu só preciso crer, Jesus já me salvou, Jesus já morreu por mim. Principalmente essa meninada que hoje vive só na hora de TikTok, vai ver um monte de pregador dizendo que Jesus já te salvou, Jesus já fez tudo por você, você não precisa fazer nada, não precisa, porque Ele já fez por você. Não é o que você faz, é a obra que Ele fez por você. Então, você simplesmente vive a tua vida, você faz as tuas coisas aí, e porque você já foi salvo. Porque você crê que Ele te salvou. Ora, tem que ter um equilíbrio. Porque se eu creio que Ele me salvou, mas as minhas obras não demonstram a minha fé, eu não tenho essa fé. Eu estou iludido com uma fé falsa, achando-me que não estou debaixo de uma condenação de morte, sendo que eu estou. Então, por um lado, a Bíblia diz que nós, como eu disse, alguns praticam, né, essa fé, achando que só é ter fé. Por outro lado,
tem muitos que acham que vai ser salvo porque você pratica as obras e diz, não, a gente precisa praticar, eu preciso ter uma vida de santidade, eu preciso me vestir adequadamente, eu preciso deixar a vaidade, eu preciso deixar aquilo ali para eu ser salvo. É outra mentira, porque assim como de um lado eu achar que eu não preciso fazer nada e sou salvo mediante a Cristo sem precisar fazer nada, ainda que não é uma grande mentira, a maior mentira do ponto de vista bíblico é você achar que está fazendo tudo para ser salvo, porque o justo viverá pela fé. E às vezes você não entende, ou eu não entendo, mas o que realmente a Bíblia está falando conosco? O que realmente a Bíblia está falando? A Bíblia, ela diz que somos salvos mediante a graça pela fé em Jesus Cristo. Isso é Filipenses capítulo 2, não é isso? Amém? Pela graça mediante a fé, Filipenses 2, 8 e 9. Então, a fé verdadeira, ela produz obras. Se eu sou salvo pela graça mediante a fé não é inerte. Quem é que tem fé e fica parado? Quem é que tem fé e fica parado? A fé nunca foi inerte. E Tiago, ele não está combatendo que o justo vive pela fé. Tiago está dizendo que aquele que realmente crê tem vida com Deus. Tem uma vida com obras. Amém? Então viver em santidade não se resume, irmãos, a viver debaixo por exemplo, de doutrinas de religião. Não, viver em santidade é eu ter usos e costumes. Viver em santidade é eu seguir toda uma norma de qualquer igreja que seja. Não, viver em santidade nunca foi isso. Viver em santidade é você ser revelado por Jesus Cristo, que aqueles ensinamentos que te fazem estar separados para Deus são verdadeiros. Então não é o ato de você passar por cima dos usos e costumes, por exemplo. Não é o fato de você passar por cima, não, pelo contrário. É o fato de você ser ensinado e o Espírito Santo pegar pegar aquilo que foi ensinado, a unção de Deus transformar a sua vida. Porque você é revestido pelo poder do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo produz efeito em você. Só que uma vez que ele produz esse efeito, você não precisa mais ser ensinado por ninguém. Que isso quer dizer que você não precisa de pastor, que você não precisa ouvir a palavra? Será que é isso que eu estou dizendo? Não. Estou querendo dizer que o Espírito Santo, quando Deus realmente transforma um homem, ele faz você olhar aquilo e dizer, realmente eu preciso me separar, realmente eu preciso. Não é por causa de uma lei, por causa da doutrina. Não, porque se for só por causa daquilo, você vai voltar a praticar aquilo. É porque o Espírito Santo te convenceu. Amém? Por exemplo, a Bíblia diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e a verdadeira, e não a mentira, a verdade e não a mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecemos. Ou seja, se você aprendeu algo, amém, só que quando você é transformado pelo Espírito Santo, a unção de Deus está em você, e você vai permanecer nessa verdade, e não vai recair na mentira. Mas por que não? Porque a verdade está em você, porque o Espírito está em você. Deus não está dizendo assim que você não precisa ser ensinado no sentido que o pregador não pode trazer nada para você. Quer dizer que aquilo que você está ouvindo, você já pratica, não é o que você está aprendendo agora. É aquilo que você já aprendeu, está sendo confirmado apenas. Amém? Louvado seja Deus. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu tenho dito. É aqui que está a genuína palavra. É quando o Espírito Santo, ele toca em você. É quando o Espírito Santo, na mensagem, ele fala com você. Só que o problema é que nós deixamos muitas vezes de ouvir a voz de Deus. Nós perdemos, irmãos, este equilíbrio entre o obedecer, o viver pela fé e o obedecer. Nós perdemos esse equilíbrio do que é ser cristão de fato, e o grande problema está aqui. Amém? Então a salvação, se ela é pela fé, o que a fé tem produzido em você? Se você é salvo pela fé, mostre-me que você foi salvo.
Mostre-me através das tuas obras. É isso que Tiago está dizendo. Tudo bem, você foi salvo pela fé. É verdade, foi pela fé, não foi pelas tuas obras. Foi pela fé. Então, se foi pela fé, por que você não está mostrando as suas obras? Por que elas não estão coadunando, elas não estão confirmando que nós estamos fazendo? O próprio Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, a mesma coisa. O justo viverá pela fé. Amém? Se a fé do justo é viver na palavra, eu preciso produzir obras. Amém? E quando o Tiago diz, do capítulo 2, nós lemos apenas o versículo 17, mas vai até o 26, onde ele mostra que a fé autêntica, ela não é de maneira nenhuma inerte, ela não é parada, porque fé parada não é fé. Não é fé. Fé parada nunca foi fé. Imagine Pedro dizendo assim: mestre, permita que eu vá contigo sobre as águas, e Jesus disse: vem, e ele ficasse lá. Não, a fé não é inerte. Ele andou sobre as águas. A incredulidade fez com que ele afundasse. Às vezes nós temos uma fé inicial, mas nós acabamos com a fé inicial através de uma vida desonesta, uma vida sem equilíbrio. E eu estou aqui pregando sobre o equilíbrio. Eu estou aqui pregando porque que muitos de nós estamos decaindo miseravelmente enquanto cristãos, porque nós perdemos o equilíbrio justamente entre o confiar em Deus e o obedecê-lo. Nós achamos que é de um jeito e às vezes não é daquele jeito que nós achamos, e aqui está o problema. Amém? As tuas obras nunca serão moedas de troca para a tua salvação. Nunca foram. Só um minutinho, irmãos. Podem ser diferentes dos nossos. Perdão, tá? E é porque está no... Deixa eu botar no... Desculpe, tá, irmãos? Eu tinha um celular que ficava sempre falando. Agora esse aqui começou hoje. É a primeira vez, também. Onde que eu parei, irmãos? Então, eu estava falando que desculpa, você ver como essas coisas tiram a atenção da gente, né? As tuas obras não é moeda de troca para a salvação. Não, eu vou servir a Deus, eu vou viver uma vida com Deus, contrita com Deus, eu vou deixar tudo para eu ser salvo. Nunca foi. Nunca foi. Assim como use costumes, usar saia longa e não sei o que para ser salvo, nunca te serviu para... Olha, não vai te colocar 1 centímetro. Nunca vai te colocar 1 centímetro. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, e depois você vai entender a mensagem, eu não estou aqui abrindo as portas para o inimigo, não. Eu estou querendo dizer que ninguém é salvo por causa de obra. Eu estou querendo dizer que você não compra a Deus com as tuas obras. Que a Bíblia diz que o melhor que você tem é como um trapo de imundícia. Você pode fazer o bem que for, Deus só olha como um trapo de imundícia, é coisa imunda. Porque as tuas obras não valem nada, tem que ser Ele fazendo em você. Tem que ser a unção dele produzindo vida em você. Porque as tuas obras só produzem morte. É igual, você vai numa igreja cheia de doutrina, aí estão ali, olha a doutrina, aí julga os outros, é tanta coisa, mas eles mesmos não têm a vida, não têm a unção da vida. Eles têm os costumes. A obra dele produziu o quê? Nada. Mas quando a obra é produzida por Deus, você tem prazer nas coisas de Deus, a tua alma se alegra. Então não é uma moeda de troca. Imagine você estar diante de uma árvore, aí pensa: não, esta não é uma árvore. Você está diante de uma árvore e pensa: não, esta não é uma árvore. Ela só é árvore se ela produzir fruto. Então, se ela produz fruto, ela vira uma árvore. Ora, uma árvore não produz fruto para virar uma árvore. Uma árvore, ela produz fruto porque é uma árvore. Assim é um cristão. O cristão, ele não produz bons frutos para ser salvo. Ele só produz bons frutos porque ele é cristão. Ele não vira cristão quando produz bons frutos. Não, Deus o salvou. E Efésios 2 diz que Deus produz as obras do cristão. É Deus que está praticando na nossa vida. Por isso que as nossas obras não passam de trapo de imundícia, mas as obras de Deus em nós é glória, é grandeza. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A questão é, irmãos, examine as nossas ações, examine as suas ações. Se uma árvore só produz fruto porque é árvore, e um cristão só produz frutos dignos de arrependimento porque é cristão, observe como estão as tuas obras. Observemos as nossas obras, o que elas estão realmente refletindo.
Será que ela está refletindo vaidade? Será que nós não estamos ainda com o peso das coisas do mundo? É maquiagem, é um batonzinho, começa com uma coisinha leve, é um brilho, é um negócio, aí uma maquiagemzinha, aí bota um negócio no cabelo, parece uma peruca, aí sabe, a coisa vai indo, será que nós não estamos desse jeito? Que daqui a um dia as mulheres vão botar um salto alto da altura de uns 20 centímetros, e está tudo normal. Aí vão encurtando as roupas, então vão cortando os seus cabelos, não, é só pontinha. Aí vai indo, ei, as suas obras estão dizendo quem você é. As obras estão dizendo quem você é. Não adianta, não, isso aqui não tem problema não, isso aqui não sei o quê. E você, além de fazer, ainda ensina na tua casa a fazer isso. Você ainda ensina a fazer isso. Então as obras testificam de quem somos de fato. Como eu disse, se uma árvore produz fruto porque é árvore, um cristão só produz fruto de arrependimento porque já é um cristão. Ele é um cristão, então as obras dele serão uma obra transformada, amém? Amém. E aí volto a citar 1 João 2,27, a unção dele, que dele recebestes, permanece em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. O que ele está dizendo? Será que ele está dizendo assim, rapaz, você não precisa pregar a palavra para ninguém? Não, ele está dizendo assim, se o Espírito Santo te convenceu que uma coisa é errada, você nem precisa ser mais ensinado por isso. Olha, eu estou com quantos anos que eu nem toco em uso e costume, nem preciso. Mas para quem é preciso? Aqueles que nunca foram convencidos pelo Espírito. Estes ainda é preciso. Mas se o Espírito Santo já te convenceu, você não vai cair nessa, porque há uma unção na tua vida. Amém? Há uma unção especial na tua vida. É isso que o texto bíblico está dizendo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, se você não precisa, irmãos, por que hoje eu estou pregando isso? Se você nem precisa ouvir mais isso, será que é que nós estamos precisando? Será que você não está notando que tem coisas que nós estamos decaindo de tal jeito que nós não sabemos o que é viver com Deus? Será que não é isso que estamos fazendo? Deus não rejeita pregadores, mas Deus rejeita o coração duro, soberbo. Amém? Então, imagine, eu não sei andar em São Luís, eu não sei, mas eu ando para cima e para baixo para São Luís. Quando é para ir para algum lugar, eu ando para todo lugar. Mas o que eu ligo? O GPS. O GPS me guia em tempo real. É isso que o GPS me faz. Eu ligo, e a maior dificuldade às vezes que eu tenho é com o intermediário, porque eu estou dirigindo, não posso olhar para o celular, e às vezes quando a minha esposa, ela diz, entra aqui, já passou o canto, aí eu faço a curva, mas o GPS me ensinou certinho. Vocês estão entendendo? Me ensinou certinho. É tempo real. Vocês estão conseguindo captar, irmãos, o que eu quero dizer? É tempo real. Do mesmo jeito, o Espírito Santo te guia no tempo real. Ele vai te guiando certinho. Alguém pode te dar uma instrução errada, ei, é por aqui, pode até te dar, mas o Espírito Santo, ele vai te guiar em tempo real. Amém. Se você não entrar pelo outro caminho, não, atente para o GPS espiritual. É isso que nós estamos lendo, é isso que Jesus disse, que o Espírito Santo te guiaria em toda a verdade, separados para Deus. Amém? Amém? Então, agora, qual é o problema? É quando nós caímos no maior perigo de todos, quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estou dirigindo no GPS, eu não posso olhar para aquela telinha porque não dá, no trânsito. Mas às vezes eu ouço, a 200 metros vire à direita, quando é na próxima direita, eu já sei, a próxima direita, desde que esteja em silêncio. Eu preciso que no lugar onde eu esteja em silêncio, para que eu ouça a voz. Então, pela voz, eu posso então dizer, é essa aqui, é a próxima direita. E quando a coisa parece muito, tem bifurcação, ou então tem um retorno na terceira, aí eu tenho que olhar, tenho que dar mais atenção, porque o meu discernimento não é tão grande, então eu vou dar mais atenção ainda. A questão é que às vezes nós perdemos a capacidade de discernir a voz do Espírito. É verdade. O problema está bem aqui, irmãos. Está bem aqui, é quando nós perdemos a capacidade. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim: hoje, se ouvires a sua voz e não endureceres o vosso coração. Se nós hoje ouvirmos a voz de Deus, e se nós realmente não endurecermos o nosso coração para ouvir essa voz, para ouvir a voz de Deus, porque o problema, irmãos, é quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, ou deixar de ouvir, melhor dizendo. O problema é quando nós começamos a deixar de ouvir a voz de Deus.
Ninguém é surdo. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você está começando a ouvir outra voz. Ninguém é surdo. Quando eu estou no GPS, se eu não ouvir aquele GPS falando, é porque tinha uma outra voz atrapalhando aquela voz. A minha atenção não estava naquela voz audível, fina, que às vezes é mais baixa do que alguém, a outra pessoa falando. Então, se ela não tem a mesma altura, não é a mesma forma, eu preciso de uma atenção a mais, eu preciso então buscar o discernimento. E sem o discernimento, a igreja, ela morre. Esse é o problema. Amém? Quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo, nós começamos a recair, nós perdemos o discernimento espiritual. Aí você começa a passar por cima de uma coisa, aí você passa por cima de outra, aí você escandaliza um, escandaliza o outro, com atitudes que você já é ensinado, assim. Olha, irmãos, eu sou vocês sabem, eu ensino, mas às vezes a gente vê hábitos assim que eu fico surpreso. Aí uma moça namora com um rapaz, anda sozinho na rua de noite, não estão nem aí, assim, nem os pais estão nem aí, irmãos. Sabe, a gente vê coisa da igreja acontecendo que você fica assim, meu Deus, porque está faltando a direção do Espírito, o discernimento espiritual. E aí, sem esse discernimento, a coisa começa a cair. E a falta de discernimento, a falta de ouvir a voz, porque Deus fala até com o ímpio, mas a falta de ouvir leva à morte. Faraó foi alertado por algumas vezes, mas ele não deu ouvidos às advertências do Espírito e morreu. Mas Saul, um homem que foi separado para Deus, cheio do Espírito, também fez a mesma coisa, desprezou a voz do Espírito e morreu. Portanto, Deus está nos mostrando que se nós não tivermos um equilíbrio, porque note, a Bíblia diz que quando Deus fazia sinais diante do faraó, o faraó acreditava, mas Satanás vinha uma outra voz e tirava aquele discernimento e falava, não, isso aqui é truque, porque os meus magos também fazem. E ele perdia a fé, perdeu o equilíbrio. Às vezes nós perdemos o equilíbrio, nós passamos muito tempo na internet, nós passamos muito tempo com as pessoas, com os ímpios, nós passamos muito tempo na vaidade, nós passamos muito tempo nessas coisas, e o Espírito de Deus vai morrendo. Quando eu falo morrendo, eu estou falando o espaço na tua alma, no teu ser. Ele vai perdendo aquele espaço, porque Deus não contende para sempre com o homem. Se você o quer, Ele está disposto a transformar a sua vida. Se você não quer, a Bíblia diz que Deus, o Espírito de Deus, não contenderá para sempre com o homem. Às vezes, irmãos, a gente não analisa. Eu morava aqui na avenida e tinha dois ferreiros, o Chico Ferreira preto e o Chico Ferreira branco. Dois Chico Ferreira que chamavam, trabalhava com ferro, e olhava como que eles faziam aquilo, e tinha eu não sei o nome, negócio que soprava, ele pegava o ferro e botava e ficava uma brasa, e ele batia com a martelo e dava forma ao ferro, e pegava aquele ferro vivo e aí dobrava o ferro quando ele estava aquecido, ele tinha capacidade de se dobrar, de ser maleável, ele tinha capacidade de adquirir forma, mas à medida que o ferro ia se desaquecendo, ele perdia essa capacidade, ele voltava a ser duro, voltava a ser inflexível. Assim é um cristão. Enquanto ele estiver aquecido pelo Espírito Santo, ele continua flexível, ele continua se prostrando diante de Deus, ele continua se dobrando diante do Criador. Mas quando o homem está fora dessa presença do fogo do Espírito, ele começa a se endurecer novamente, ele começa a ser inflexível, duro, faísca fogo com o que bater nele, chega, pisca fogo, mas ele não aceita mais se prostrar, se curvar, receber forma. Este é o grande problema dos dias de hoje. As pessoas estão afastadas de Deus, estamos distantes de Deus. E se o Espírito é que nos convence do pecado, por que cada pregação
o Espírito não está te convencendo mais? Será que Deus mudou? Ou é realmente o novo nascimento que está faltando? O que está acontecendo? A mensagem desta noite é uma mensagem que eu e você precisamos refletir. Nós precisamos refletir o que está acontecendo. Porque, irmãos, enquanto alguns estão vivendo com dificuldades sobre a vida, dificuldades de algumas coisas, problemas, tem outros que não está acontecendo nada, vê tantos problemas. É problema disso, é problema daquilo. Ei, se você está vendo problema demais, tem algo errado já. Outros ainda estão ali, lá embaixo, ainda nos usos e costumes, lutando, a carne lutando contra o Espírito, coisas de vaidade, coisas tão supérfluas, coisas, que não tem nada. Por quê? Porque a alma ainda está preenchida pelo mundo. Aí o outro está passando por tanta coisa e não vê problema nenhum, nada, parece que nada está acontecendo, não murmura, não reclama, tudo está bom. E ainda assim esse ainda não está da maneira como Deus quer. A Bíblia diz que assim como um ferro afia outro ferro, assim um homem, ele aperfeiçoa um outro homem. Às vezes nós passamos por problemas, e esses problemas que você passa, ou que alguém fez você passar, é isso que vai te aperfeiçoar. Mas por que reclamamos? Por que nós não olhamos no ângulo da Bíblia? Porque nós não buscamos ter a direção do Espírito, deixamos de ouvir a voz, deixamos o GPS espiritual. E quando nós deixamos o GPS espiritual, eu nunca esqueço, a penúltima vez que eu fui em São Luís, eu vim de moto, liguei o GPS e entrei numa rua, irmãos, que eu vou dizer para você, nunca tinha entrado. Eu pensei, eu vi um negócio longe, e um muro, acho que só de muro, eu não sei nem onde, de que quintal era aquele lá, tinha mais de 30 quilômetros, 20 quilômetros só de muro, de um lado, e do outro lado só com umas casinhas, e subia morro, descia morro, e começou a chover, e eu pensando, meu Deus, será que é perigoso aqui, não passa moto, não passa nada, e uma coisa deserta, eu disse, meu Deus, será que eu estou indo para o lado de Vargem Grande, que eu estava vindo para cá já, será que eu estou indo para lá? Ei, às vezes, você passa por caminhos que você nem imagina, você não sabe aonde aquilo vai te guiar, mas se é Deus, se é o Espírito de Deus te guiando, você pode estar num lugar no deserto, passando por prova no deserto, não tem com quem você contar, pode estar chovendo, mas se é Deus te guiando, Ele te levará para onde Ele quer. O problema é que às vezes nós perdemos o equilíbrio entre a fé e o quê? E o quê? Ninguém sabe, você não sabe nem qual é o tema que eu estou pregando? É a Xuxa? É isso que eu estou pregando hoje? É, irmãos? Como que você não sabe o que eu estou pregando? É o equilíbrio entre a fé e o programa da Xuxa, é isso? Então note que às vezes nós estamos tão desapercebidos que isso deveria estar martelando na nossa alma, com uma marreta de Deus, batendo e quebrando e aquecendo, e deveria estar aquecendo e aquecendo até moldar o nosso coração na palavra. Era isso que nós precisávamos. Eu noto, irmãos, é uma coisa que eu falo, isso não é o que eu vou falar agora, não entenda como que tem que ser assim, não entenda que o que eu estou dizendo é uma verdade absoluta, porque eu vou falar do que eu penso. Quando eu falo do que eu penso, eu digo o que eu penso. Quando eu digo que Deus me revela, eu digo que Deus revela. Mas eu noto que quando a igreja não está com sede, nem Deus revela mais ninguém. Nem Deus revela. Aí o pessoal vai para a igreja, vão para a igreja e volta, vão e volta, a palavra é pregada, vai servir de juízo no último dia, mas Deus não revela mais, Deus não fala mais. Aí às vezes tem um pedindo, ô Senhor, fala comigo, só é para resolver aquela questão, mas na hora de falar na palavra, não ouve, não dá ouvido, mas quer que resolva as questões, e Deus vai deixando de lado, e as pessoas vão caindo em problemas e mais problemas, e problemas e mais problemas, aí pensa em mudar de igreja, aí pensa em fazer o quê, aí vai para o culto de... a coisa fica tão bagunçada de um jeito, e nós não percebemos que nós deixamos o GPS espiritual desligado, nós não andamos mais segundo o que queremos, ou não deveríamos andar segundo o que queremos, mas andamos da forma que queremos, fazemos coisas da maneira que queremos. Então, é tempo de mudança, irmãos, é tempo de mudança, amém?
Vamos orar. Fazer a oração final. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada coração que tem dado crédito à tua palavra. Aqueles ou aquelas que foram tocadas, Pai, que sentiram temor em sua alma, que a tua graça se manifeste sobre a vida de cada um, que a tua glória, Deus, se manifeste, e que o teu perdão divino, a tua manifestação santa, possa transformar cada um, Deus, dos teus servos, que tem se achado em falta, que tem, Deus, olhado para si e visto, Deus, que há dívidas a ser pagas. Que o Senhor, Deus, perdoe cada um de nós, porque temos falhado, temos andado segundo os nossos próprios olhos, temos fugido de andar segundo os teus retos estatutos. Pai, ensina-nos a entender que é pela fé, mas é o Senhor que produz as obras. E se nós andarmos pelo nosso querer, ainda que em vigilância, falharemos. Mas quando andamos pelos passos do Espírito, seremos nova criatura. E assim eu te peço, renova cada coração, restabeleça, Deus, em cada um, Deus, para que a tua glória se renove a cada instante, no nome do Senhor Jesus. Amém.